Graça e paz. Estamos meditando na carta aos Colossenses, estamos no capítulo 3 e hoje vamos ouvir a leitura desde o versículo 5 até o versículo 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Nesta carta aos Colossenses, que temos estudado, meditado aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 e 3, destaca três pilares, fundamentos da nossa experiência com Cristo, com Deus e com a sua palavra. Quais são estes pilares? Se morrestes com Cristo, porque morrestes, estáis mortos. Se ressuscitastes juntamente com Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e agora Ele é em nós a nossa vida. A morte com Cristo, a ressurreição com Cristo e Ele em nós, vivendo a vida que Ele é em nós. São os pilares, os fundamentos que Paulo enfatiza nesta carta. Quando isso aconteceu? Isso o quê? A nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo e a vida dele em nós. Potencialmente, quando fomos atraídos e identificados com Cristo na cruz, e com Ele nós morremos, e também com Ele nós ressuscitamos, e nesta ressurreição o Senhor entra em nós para ser a nossa vida e também viver em nós. Na prática, acontece quando nós cremos e experimentamos pela fé na palavra de Deus. Então, experimentalmente, é quando nós cremos. Já foi feito, já morremos, porque Deus nos matou no corpo dele, do seu Filho, na cruz. E o Espírito de Deus
também já ressuscitou o Filho de Deus, e nós também. Mas, experimentalmente, eu experimento isto quando eu creio no que a palavra de Deus está dizendo. Os irmãos estão entendendo? É importante que vocês entendam o que estamos dizendo. E o texto aí, principalmente, das Escrituras, da carta aos Colossenses. Por quê? Porque é exatamente aqui que entra o fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou, em uma leitura mais específica aí do texto original, ou tende morta esta natureza, tomai como morta. Por quê? Porque Deus já fez isto. Não é você que vai matar. Por favor. Quem matou esta natureza foi Deus em Cristo na cruz. Agora, porque Deus já crucificou, eu posso crer. E quando creio, esta morte se torna uma realidade na minha vida. Veja bem, Colossenses 3:3. Leia aí, Emerson. Na sequência, leia o 5. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Vejam, porque morrestes, Paulo está dizendo, vocês morreram, já morreram, vocês estão mortos em Cristo. Portanto, fazei, pois, morrer a vossa natureza. Creiam, portanto, que ela, de fato, foi crucificada. Vocês morreram, é um fato. E tem mais. É um fato, é um indicativo do fato da morte de Cristo e da nossa morte em Cristo, com Ele lá na cruz. Percebe? Vocês morreram. Está indicando que já morremos com Cristo lá na cruz. Deus manda fazer alguma coisa com base naquilo que Ele já fez. Estão entendendo? Quando Deus pede para você fazer algo, esse algo que Ele pediu está baseado no que Ele já fez. Normalmente, irmãos, na religião, o imperativo vem primeiro. Normalmente. Faça, faça, faça. Faça e se torne filho de Deus. No Evangelho é o contrário. Deus fez filho de Deus em Cristo, portanto, ande de maneira que corresponda a essa filiação. Você só pode andar
de uma maneira que corresponda, se Deus fez primeiro. Por isso é graça. A religião é mérito. Por isso, o devoto primeiro tem que fazer para alcançar o favor, a bênção de Deus. No Evangelho, Deus já nos alcançou em Cristo, para que o fiel de Deus, nascido de novo, faça o que Deus está determinando que ele faça. É graça, do começo ao fim. Lembre-se que a heresia de Colossos, a cidade, seguia os critérios religiosos e não do Evangelho. Eles tentavam acrescentar vários aditivos à obra suficiente e perfeita de Cristo. Então, toda ordem, todo imperativo de Deus está baseado no que Deus já fez por nós. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por que, pois? Tem um pois. Fazei, pois. O que significa esse pois? Esse pois está ligado ao que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Vocês morreram, morrestes, estáis mortos. Portanto, façam morrer a natureza de vocês. Mas como? Como que eu vou fazer? Crendo que Jesus morreu por você, e ao morrer por você, fez você morrer nele. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Preste bem atenção neste texto. Primeiro, Paulo diz que o velho homem, Romanos 6:6. Este é o versículo 11 do mesmo capítulo 6. Então, no versículo 6, Paulo diz que o velho homem, ou seja, a velha natureza pecaminosa, foi crucificado, o velho homem, com Cristo. Portanto, está morto. É um fato. Está morto, é um fato. Depois, o apóstolo Paulo pede para considerar morto. Como que eu vou considerar morto algo que está vivo? Não tem jeito. Para que eu considere o meu velho homem morto, ele precisa estar mesmo morto, que foi o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Se você não considera ele morto, aí ele vai bagunçar a sua vida. Ele vai bagunçar com você. Se você quer isto, aproveite a bagunça. Senão, você pode crer que ele foi crucificado com Cristo. Eu penso que é o mesmo pensamento de Colossenses 3, 3 e 5. É o mesmo pensamento. Tem também a questão aí que Paulo disse, natureza terrena.
Alguns acreditam que natureza terrena aqui é uma e velho homem é outro. Você está livre do velho homem, mas da natureza terrena não. Está aí. Entendeu? A expressão natureza terrena é como eu vejo aqui. Você vai analisar. Você está ouvindo, você vai analisar. Se você acha que não é assim, tudo bem. Tudo bem. A expressão natureza terrena, usada por Paulo aqui, se refere à nossa natureza pecaminosa, a velha natureza. O que é esta natureza? É pecado. Ela é pecado. Ela é suja. Ela é contaminada. Paulo enumera 5 itens que são pertinentes à velha natureza. Procedem dela, são originários nessa natureza. Então Paulo coloca prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, até desejo maligno, e a avareza, que é a idolatria. Portanto, você não deve ter dúvida de que esta natureza que Paulo está dizendo é a natureza pecaminosa, a não ser que tem 2. E pelo jeito esta ainda é pior do que o velho homem. Então, irmãos, esta expressão natureza terrena usada por Paulo é usada em contraste à natureza e vida de Cristo que ganhamos pela morte e ressurreição com Ele. Está aí no contexto. A vida de Cristo, a natureza de Cristo é de cima, ele falou, é do alto, não é terrena. Não está dominada pelas coisas da terra, terrenas. Veja, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você vê? A vida de Cristo é de cima, é do alto, é celestial. E a vida ímpia, a vida que tem que morrer, e morreu, é toda envolvida com as coisas de baixo, com as coisas da terra, com as coisas pecaminosas. Vocês estão vendo o contraste? Paulo vem falando de uma vida que é de cima, espiritual, que é do alto, a vida de Cristo, a natureza de Cristo. Então ele coloca agora a vida de baixo, a vida pecaminosa, a vida natural, a vida ímpia. Por isso que ele chama de natureza terrena, porque é uma natureza envolvida com tudo que não presta aqui embaixo. É um contraste. A partir da queda no pecado, queda de Adão, e nós caímos com ele porque estávamos nele, essa natureza é a origem de
todos os pecados cometidos. Alguns acreditam que essa morte que Paulo fala aí no versículo 5 é uma espécie de sufocar. Você pega pelo pescoço, meu irmão, sufocar essa natureza, você não vai sair. Todo dia. Todo dia. Eu não creio assim. Eu creio que Paulo está falando de tomar posse da nossa morte com Cristo, porque a única maneira de vencer o pecado e essa natureza é pela morte. Não tem outro método. Essa natureza já foi crucificada em Cristo. Agora, irmãos, nós precisamos crer nisto. E quando nós experimentamos a nossa crucificação com Cristo pela fé, a gente experimenta a libertação de tudo isto. Eu vou considerar agora algumas questões importantes. A primeira, está nítido, para mim está nítido que Paulo não tem em mente a destruição literal de algum membro do nosso corpo. Mão, pé, membros do corpo. Por que eu estou dizendo isto? Porque na outra tradução, eu anotei aqui, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A expressão aqui para membros é figurada e é entendida na sequência do texto aí. Vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai dizer o que são esses membros. Ele diz prostituição. Ele não disse aqui aquele outro membro usado para a prostituição. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ou seja, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, são os membros a serem mortos, eliminados. Mas você, acredito que você vai concordar comigo que essas coisas aí listadas têm origem na natureza pecaminosa. Não pode vir de outro lugar. A outra versão, uma versão que anotei aqui também, de Colossenses 3:5, NVT, nova versão transformadora, diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Que coisas pecaminosas são essas que estão dentro das pessoas? As coisas listadas aí e muito mais. Está falando da natureza velha, da natureza pecaminosa, que nascemos com ela, irmãos, e que é uma natureza envolvida aqui embaixo. Essas coisas são várias formas assumidas pela velha natureza pecaminosa e expressadas por meio do corpo físico.
do corpo sobre a terra em atos ou ações pecaminosas. Prostituição é toda forma de atos sexuais ilícitos ou imoralidades de toda espécie. Observação. É importante fazer uma observação nesse sentido. Não é o desejo como impulso natural, mas o desejo pecaminoso que Paulo está falando aqui. Impureza. A impureza aqui não é a sujeira do corpo, não é a sujeira do corpo, mas a sujeira do pecado, a sujeira da natureza. A pessoa nasce suja com o pecado, contaminado com o pecado. O pecador está sujo com a sua velha natureza. É impuro, porque esta natureza é impura. Paixão lascívia é o desejo fora de controle. Desejo maligno são os desejos pecaminosos, mas que se manifestam com muito mais intensidade e até violentos. Todo tipo de impureza, todo tipo de desejo de se prostituir, todo tipo de mau desejo, desejo mau, má intenção, e a avareza, que Paulo diz aqui que é a idolatria. A avareza é a cobiça em geral. Cobiça em geral. O desejo de possuir mais e mais. Possuir o que não pode possuir. Irmãos, a avareza é terrível. Paulo disse que ela é idolatria. É uma verdadeira devoção. Por isso é idolatria. Você serve à avareza. Por isso é idolatria. Mas o que é isto? Para mim só pode ser a velha natureza. A velha natureza. Segunda coisa. Fazei, pois, morrer. Indica uma ação efetuada. O estado resultante de uma ação já acabada. Então, irmãos, está nítido que é um agir em cima de um fato já concretizado. O fato concretizado é que nós já morremos com Cristo Jesus. Vocês morreram, portanto, creem que estão mortos. Uma vez que fez morrer, morta está. E continua. É uma mortificação obrigatória e necessária, como o único meio para a libertação do pecado. Você não sai do pecado de outro jeito, a não ser crendo a sua morte. Portanto, fazei morrer a natureza terrena é fazer morrer o pecado em você. Estão entendendo? Fazer morrer a natureza terrena é fazer morrer o pecado em você. E esse pecado consiste na nossa natureza pecaminosa, portanto ela tem que morrer. E Jesus já fez isto na cruz. Eu só preciso crer. A base de tudo é a cruz de Cristo.
Então, irmãos, eu creio que aqui temos a obra de Cristo na cruz, fazendo morrer a nossa natureza terrena. Portanto, fazer morrer é considerar pela fé na palavra de Deus a nossa morte com Cristo. Quando você crê que Cristo morreu e você morreu com Ele, você ganha a ressurreição com Cristo. E com a ressurreição com Cristo, você ganha a vida de Cristo, a natureza de Cristo. De acordo com o texto, essa natureza terrena consiste em prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Se isso não tem a ver com a velha natureza pecaminosa, então esta aí é ainda pior do que a natureza que Cristo crucificou lá na cruz. Se é que tem essas duas. Essa natureza produz essas coisas terríveis aí, até desejo maligno. Tem outra coisa aqui que eu queria mostrar para os irmãos. Colossenses 3:6. Essa outra coisa aqui, que é: Deus não admite essas coisas na vida dos seus. É mais uma razão para crer que foi crucificado e que estamos falando da natureza pecaminosa. Porque Deus não admite essas coisas na vida dos seus regenerados. Vamos ver. 3:6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos analisar? Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por estas coisas, irmãos, que coisas? As coisas listadas por Paulo no versículo 5. Qual é a posição de Deus em relação a essas coisas? É uma posição de ira que vem sobre essas coisas, evidentemente sobre quem pratica essas coisas. Você vê que Deus não tolera, Deus não concorda com essas coisas na nossa vida, irmãos. O texto diz que essas coisas são coisas dos filhos da desobediência. Você é filho da desobediência? Desobediência aqui se reporta à desobediência de Adão, aquela queda terrível que levou todo mundo com ele. Somos filhos disso, mas Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Então está nítido que Deus não concorda com isso. Deus não defende essa natureza terrena nos seus filhos. Versículo 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. A natureza pecaminosa não faz parte do presente contínuo daquele que morreu e ressuscitou em Cristo, irmãos. O texto está nítido. Ora, nessas mesmas coisas andastes no passado, vós noutro tempo, quando vivieis nelas. Nessas mesmas coisas se referem às coisas produzidas pela natureza terrena ou pecaminosa
dos filhos da desobediência. Nessas mesmas coisas andastes, não anda mais. Vós andastes, vós quem? Os filhos de Deus, os regenerados, noutro tempo, quando vivieis nelas. Irmãos, Paulo está dizendo, isso era como vocês viviam antes de conhecer a Cristo. Agora conheceram, morreram, ressuscitaram com Ele, Ele vive em vocês. Não tem mais essas coisas. Verso 8. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Eu creio que Paulo está dizendo basicamente a mesma coisa que falou no versículo 5. Lá no versículo 5 ele deu 5 características, agora ele dá mais 5. Ele está listando coisas pertinentes à velha natureza. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Agora ele fala do velho homem. Eu pergunto, será que ele está mesmo falando de duas naturezas? Que a natureza do versículo 5 é uma, e do versículo 9, o velho homem é outra natureza? Pense direito, meu irmão. Analise, estude. Ele está falando da mesma coisa. O negócio é tão sério que Paulo está repetindo de todas as maneiras para eles entenderem. Tudo no contexto indica que ele está falando basicamente da mesma coisa, da velha natureza. Velho homem. O que é o velho homem? É a velha natureza, irmãos. É a velha natureza. Por que é chamado de velho homem? Porque está ligado com Adão. Adão foi o primeiro homem que ganhou esta natureza. Esse velho homem. O primeiro, por isso é velho homem. É chamado velho homem porque Adão foi o primeiro homem. Só que o velho homem já foi crucificado, você sabe disso. Foi crucificado. Jesus já crucificou o velho homem. E é exatamente aí, nessa crucificação com Cristo do velho homem, que acontece o despir. O despir é que ele sai. Quando é que o velho homem é despido de nós? É tirado de nós? Quando? Quando Jesus crucificou o velho homem. Não tem outro jeito de sair, senão pela cruz. Quando Cristo nos fez morrer com Ele, nos despiu do velho homem. Nos livrou do velho homem. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se o velho homem é o homem adâmico, a natureza adâmica em nós, o novo homem é quem? Quem é o novo homem? O novo homem é Cristo, irmãos, é Cristo. Quando é que nós fomos revestidos de Cristo no lugar do velho homem? Quando nós fomos ressuscitados com Cristo e Ele entrou em nós com a sua vida. É preciso crer nisto. Não dá para despojar as coisas, os feitos, o jeito do velho homem, se esse velho homem está vivo. Não adianta. O velho homem está vivo. Você quer tirar a mentira, a vaidade,
a bestice, sei lá o quê. Ele está vivo. Você tem que crer que ele morreu. Aí sai as coisas, os feitos e o jeito dele. Para mostrar o que aconteceu na cruz e na ressurreição, Paulo usa uma metáfora. Ele usa a metáfora de troca de roupa. Depois de um dia cansativo, de trabalho suado, você chega em casa, tira a roupa suja, toma um banho, se refresca e coloca uma roupa limpa. Não é assim? Ou não é? Ou você chega em casa e coloca uma roupa limpa em cima da roupa suja, sem tomar banho. Ou você toma um banho e veste a mesma roupa. É possível acontecer se a pessoa só tem essa roupa. Mas com Deus não. Lá na cruz, Cristo nos despiu dessa natureza, desse velho homem, quando morremos com Ele. E nesse morrer, Deus tirou de nós essa velha natureza. Fomos despidos do velho homem. Agora é preciso crer. Despir significa sair de nós essa velha natureza, assim como tiramos a roupa suja e somos revestidos de Cristo.